Olá, pessoal. Tudo certo com vocês? Tudo bem? Tudo em dia? Como estão as aulas? Tudo indo? Fazendo muito proveito das aulas online. Pessoal, espero que estejam todos bem, então, né? Estamos aqui hoje para dar início à nossa matéria de farmacologia. Noções de farmacologia, na realidade, tá? Nós vamos abordar nessa matéria alguns pontos principais, alguns conceitos sobre referente à farmacologia, alguns conceitos ao que envolve a farmacologia, e aí depois a gente vai verificar de forma mais detalhada as classes medicamentosas, né, os medicamentos em si, e também alguns medicamentos mais utilizados, quais os efeitos deles, para que eles servem, quais as reações adversas, ou seja, qual o efeito colateral que esse medicamento pode trazer sempre que ele for aplicado, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, então, em horário de aula sempre, né? Mas podem me chamar para tirar as suas dúvidas, ok? A matéria vai funcionar como vem funcionando as outras matérias, né? Vocês sabem já mais ou menos como que é a minha metodologia de trabalhar. Sempre após cada aulinha, eu repasso para vocês um feedback em forma de um exercício de fixação, geralmente com 10 questões de verdadeiro e falso. E no último dia da matéria, então, eu faço uma prova final de toda a matéria, dos pontos principais, tá? Do que eu elenquei durante as aulas como sendo o principal, tá? Então, assim, eu sempre digo, não levem por consideração os exercícios de fixação, porque os exercícios de fixação são realmente para vocês fixar o conteúdo, tá? Agora, a prova final é totalmente diferente. Eu sempre busco questões de concurso, justamente para preparar vocês para essa vida aí que vida profissional de vocês que exige bastante de nós, né? Vocês enquanto técnicos e enfim, para que vocês, se um dia forem prestar um concurso, tanto na área hospitalar, nos grandes centros hospitalares, não é como aqui na nossa região, que simplesmente eles oferecem a vaga de emprego, né? Precisa fazer um teste para entrar. E então é importante que vocês saibam, já tenham pelo menos um parâmetro, pelo menos uma noção de como é que funciona, beleza? E aí, qualquer coisa, então vocês vão me perguntando, tá? Vai ter trabalho durante essa matéria, porque ela é uma matéria bem. O conteúdo dela é bem extenso, porém as nossas aulas são poucas. Então, vai ter trabalho para vocês conseguirem fixar ainda mais o conteúdo, tá? Mas no decorrer das aulas a gente vai conversando a respeito. Então, farmacologia. O que é a farmacologia para que vocês entendam, né? Farmacologia é o estudo da ação dos fármacos a nível molecular e também como que ela funciona no organismo como um todo. Então, a farmacologia ela estuda os medicamentos, né? Ela estuda como eles agem no nosso organismo. A nível molecular quer dizer o quê? Que a ação dos fármacos se refere ao mecanismo pelo qual ele age, né? Ele tem o seu efeito biológico, ou seja, a nível molecular, qual é o efeito que ele traz lá na molécula. E no organismo como um todo se refere à ação do fármaco com o seu efeito terapêutico, ou seja, o efeito que realmente ele é para fazer no nosso organismo, por exemplo, um analgésico aliviar a dor, tá? E claro que também falando a nível de organismo, a farmacologia estuda os efeitos colaterais e os efeitos adversos de cada fármaco, tá bom? Já a farmacocinética, quando vocês pegarem um medicamento, lá na bula do medicamento,
sempre vai ter qual é a farmacodinâmica, ou seja, como é que ele vai, quais os efeitos fisiológicos esse fármaco, esse remédio vai ter no organismo do paciente, tá? Então, a farmacodinâmica é o estudo dos efeitos fisiológicos, bioquímicos, efeitos moleculares que os fármacos têm no sistema celular, lá nas células do nosso organismo, né? E também o mecanismo de ação desses fármacos, então. Pode-se dizer que, no geral, os fármacos, quando eu falo fármacos, os remedinhos, tá, pessoal? Os remédios, os medicamentos. Eles se modificam o sistema de comunicação do organismo, ou seja, essa modificação ela não vai interferir na ativação da resposta que esse fármaco realmente vai ter no final, mas que dependendo do organismo ela pode modificar um pouco, até porque depende bastante da nossa fisiologia, tá? Então, geralmente os fármacos eles vão agir de uma forma seletiva até atingir o efeito que eles realmente têm que fazer no organismo, tá? Já a farmacocinética, ela vai estudar como que esse fármaco é absorvido no organismo, ou seja, eu tomei uma cápsula, eu tomei um comprimido, como que ele vai ser absorvido pelo nosso organismo, como que ele vai ser distribuído, se eu coloco aqui na minha boca um comprimido e ele vai agir lá no meu pé, que é onde eu tenho a dor. Então, como ele vai ser absorvido, como ele vai ser distribuído, depois como que ele vai se transformar e como que vai ser a eliminação desses resíduos pelo nosso organismo, tá? Então, a parte da farmacocinética estuda isso. E a farmácia, no geral, conceito de farmácia é aquela prática clínica voltada para formulação, para distribuição segura e apropriada do uso dos agentes terapêuticos, ou seja, dos medicamentos. A farmácia é quem vai assegurar a produção e a formulação adequada de um medicamento, certo? Eu trouxe aqui também, pessoal, alguns conceitos que eu acho bastante importante vocês saberem, tá? Porque, por exemplo, vocês vão estar lá no hospital ou lá no postinho de saúde e aí vai vir aquele indivíduo que já usa há um bom tempo um medicamento e ele já é um dependente daquele medicamento, por exemplo, né? Ou por algum distúrbio psicótico, é um paciente que precisa de uma determinada medicação para que melhore o seu estado. Aí, por exemplo, o doutor fala, vamos aplicar um placebo de água destilada nesse paciente. Aí vocês vão ficar, mas o que é placebo? Meu Deus, placebo. Então, são alguns conceitinhos da parte mais técnica que é falado na farmacologia, tá? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, vocês podem acompanhar lá na apostila que foi encaminhada pra vocês, tá? Que tá disponível lá no portal. Algumas coisas eu trouxe a mais do que tem na apostila, mas é importante que vocês acompanhem a apostila, porque na hora da prova eu posso também cobrar o que está na apostila. Então acompanhem tudo, tá? Como material de apoio. Pessoal, o medicamento fitoterápico, né? A fitoterapia, para que vocês entendam, o medicamento fitoterápico é um medicamento que ele é advindo de plantas medicinais. Então, muitas vezes o medicamento fitoterápico vai demorar um pouco mais para o organismo absorver e para o efeito dele começar, tá? Outra coisa importante que vocês sabem que quando a gente fala de droga, a droga é o medicamento em si, tá? A droga é qualquer substância que interaja com o organismo produzindo algum efeito. Então, o medicamento também é uma droga, tá? O medicamento, então, é uma droga utilizada com fins terapêuticos ou diagnósticos. Terapêuticos é de tratamento, ou diagnósticos associados, por exemplo, se a gente
precisar fazer um exame, por exemplo, uma endoscopia, faça um analgésico e um sedativo para o paciente dar uma dormidinha para conseguir fazer um exame diagnóstico, tá? Placebo, pessoal, vocês acredito eu que vocês vão ouvir e ver falar muito na vida profissional de vocês, tá? Então, aqui tá bem definido o que é um placebo, né? Vamos ler juntos então. Placebo é todo o que é feito com intenção benéfica para aliviar o sofrimento. É um fármaco, um medicamento, uma droga que vai se apresentar em uma concentração pequena ou mesmo na sua ausência, ou seja, o placebo é utilizado como uma forma terapêutica, ou seja, para aliviar a dor do paciente, né? Mesmo que seja um sofrimento apenas psicológico. Então, muitas vezes a gente aplica uma água destilada no paciente, que a água destilada não tem efeito nenhum, é o que a gente utiliza para diluir as medicações, e fala para o paciente que a gente fez nele um determinado medicamento que vai muito potente, que vai aliviar a dor dele. Ou o sofrimento naquele momento, o sofrimento que ele acha que ele tem, a dor que ele acha que ele tem, tá? Princípio ativo é a substância que realmente faz o medicamento funcionar, ou seja, é a substância que vai realmente exercer a função terapêutica do medicamento. O que mais que é importante vocês saberem? Quando falar-se em dose letal, quer dizer que aquela determinada dose leva à morte do paciente. Dose máxima, ou seja, a maior quantidade que a droga ou medicamento pode ser utilizado. E a dose mínima é o mínimo da dose que se deve utilizar para ter um efeito esse medicamento. Dose tóxica, aquela que é aquela determinada dosagem que vai trazer toxicidade ao organismo, que vai causar uma reação adversa, um efeito colateral muitas vezes. Reação adversa e efeito colateral é importante que vocês saibam, porque todo medicamento tem um efeito colateral. As reações adversas é diferente um pouco do efeito colateral, porque as reações adversas é um efeito indesejado que um determinado medicamento causa. E os efeitos colaterais são efeitos, ou seja, são coisas que podem acontecer durante o tratamento, mas que podem ser benéficas ou muitas vezes podem ser maléficas, tá? Uso interno e uso externo, ou seja, tudo que for uso interno pode ser introduzido no organismo. O que for de uso externo, pomadas, cremes, loções, é só externo, é só sob a pele. Ação local e ação sistêmica também é importante que vocês saibam. Ação local, por exemplo, passei uma pomada na minha mão. Essa pomada vai ter uma ação local, a ação que ela vai ter aqui na minha pele. Minha pele está muito irritada, eu acabei queimando a minha pele aqui. Então, a ação local dessa pomada vai ser aliviar essa hipiremia. E a ação sistêmica é quando ela vai cair na corrente sanguínea, que ela vai aliviar a minha dor, tá? Apresentação. Lá na farmacologia, quando a gente falar em apresentação, a gente quer dizer no que esse medicamento veio embalado, se é num frasco, se é numa ampola, se é numa bisnaga, se é em forma de cápsula. A maneira como ela se encontra, a apresentação, o que a gente vê, ela, como ela se apresenta para nós, tá? É muito importante. Na farmacologia, vocês vão, na vida acadêmica, né, e profissional de vocês vão ouvir muito falar em resistência. Quando o paciente apresenta resistência, pessoal, quer dizer que o organismo dele é resistente àquele medicamento, ou seja, aquele medicamento não faz efeito nenhum no organismo dele. Seja porque ele já utilizou muito esse medicamento, ou seja, porque ele utilizou de forma inadequada. Por exemplo, a mãe leva a criancinha lá no médico, tá com amigdalite e infecção na garganta.
E aí o médico dá antibiótico por 7 dias, amoxicilina por 7 dias. A amoxicilina demora 48 horas mais ou menos para iniciar o efeito. Quando deu 3, 4 dias, a criança já vai estar super bem. A garganta não vai estar mais inchada, ela não vai mais ter dor, não vai ter mais placa de pus. Porém, ainda vão restar uns resquícios de bactéria lá na garganta. E daí a criança está resistente em tomar o remédio, não quer tomar, a mãe fala assim, já tá boa, não vou mais dar o medicamento. E aí ficam umas bactérias lá na garganta dessa criança. Dali uma semana, nem isso, às vezes a criança tá com uma baita de uma amigdalite de novo, a garganta totalmente inflamada. Aí vai lá no médico de novo que precisa de remédio de novo. O doutor não pode dar o mesmo medicamento porque a criança desenvolveu resistência àquele determinado antibiótico, ou seja, aquele antibiótico não faz mais efeito contra aquela bactéria no organismo da criança, tá? Então é bastante importante sempre que a gente receber um tratamento ou que a gente for orientar o paciente a respeito do tratamento, que a gente enfatize a importância dele tomar os remedinhos bem certinhos, tá? Tem a dependência psicológica e a dependência física também dos medicamentos. A dependência física é quando o corpo se adapta à droga que está sendo usada continuamente e começa a apresentar sintomas de abstinência quando o uso dela é interrompido, ou seja, eu uso o que? Eu uso citalopram, digamos, que é um ansiolítico de forma contínua por muitos anos, o meu corpo já está dependente desse medicamento para mim me sentir bem. E aí eu paro de usar. Eu cancelo o uso desse medicamento de forma brusca. O meu organismo vai fazer o quê? Vai sentir a necessidade desse medicamento, vai fazer falta e eu vou ter crises de abstinência, que a gente já vai ver o que é, tá? Já a dependência psicológica, pessoal, é quando lá no meu psicológico eu coloco na minha cabeça que para mim estar bem eu preciso tomar aquele medicamento. Se eu não tomar aquele medicamento eu não vou estar bem, tá? A abstinência é quando o paciente já apresenta então uma dependência física desse medicamento e na ausência desse medicamento ele começa a se sentir mal, ele começa a ter dor de cabeça, diarreia, vômito, ansiedade, começa a ficar agitado. Isso é um sinal de abstinência daquele medicamento, tá? Então é algo, principalmente os medicamentos psicóticos e antipsicóticos, causam bastante abstinência, tá? É como a abstinência das drogas, pessoal. Quem faz uso de droga, quando para, fica em abstinência. Nós temos duas classes gerais zonas assim de medicamentos, tá? Nós temos a classe dos agonistas, tá? Eu vou explicar de forma bem breve para vocês, depois vocês podem ler bem detalhadamente os enunciadinhos, tá? Os medicamentos agonistas são aqueles que têm um efeito positivo no organismo do paciente. Aqueles medicamentos que... O primeiro medicamento utilizado pelo paciente, tá? Que é aquele medicamento que vai lá, vai tirar a dor do paciente, vai tirar a náusea, vai tirar a ansiedade. E aí nós temos os medicamentos antagonistas, tá? Que são aqueles que retardam o efeito do fármaco inicial. Por exemplo, eu tomei um paracetamol para aliviar a minha dor. O paracetamol foi lá no meu sistema nervoso e se conectou lá a nível celular, se conectou aos receptores. A partir daí, essas moléculas começaram a tirar o efeito do medicamento para o organismo e aliviou a minha dor. Aí o que acontece? Vem os antagonistas e vão lá e não deixam que esse efeito se prolongue. Ou seja, eles retiram aquele efeito positivo que o primeiro medicamento que eu utilizei gerou para o meu organismo, certo? Pessoal, é importante que vocês saibam que existe uma vasta
linha e formas farmacêuticas, né? O que são as formas farmacêuticas? É a forma do medicamento em si, se é um medicamento líquido, se é sólido, se é um comprimido, se é uma pomada, se é um gel, se é um creme, ou o que é esse medicamento, tá? Então, por exemplo, as loções, né? A loção, ela tem álcool na sua composição, por isso ela é melhor absorvida, tá? Já os cremes, eles vão ter uma consistência mais mole, tem uma grande quantidade de água, por isso a absorção deles também é rápida, tá? Mas os cremes, eles são ideais para as lesões mais úmidas, por exemplo, né? A absorção dos cremes na pele, ela é bastante rápida, então justamente pela quantidade de água que existe na sua composição, tá? As pomadas também destinadas a uso tópico, ou seja, tópico é por fora, nada que pode ser introduzido, né? Elas são bastante oleosas e justamente por causa da oleosidade das pomadas, a absorção desse princípio ativo pela pele é mais demorada, tá? Mas justamente por ela ser mais oleosa, ela é bastante hidratante. Então, ela é mais indicada para as lesões secas, porque ela vai, além de fazer absorção mais lenta, ela vai manter aquela ferida, aquela lesão por mais tempo umidificada, tá? O gel também possui uma grande quantidade de água, o que vai proporcionar uma absorção bastante rápida na pele, né? Se comparada com o creme ou com a pomada, o gel é o que tem absorção mais rápida, né? Ou seja, a pele absorve mais rapidamente aquele produto que foi colocado em cima dela, né? Indicada quando a pele do paciente é bastante oleosa, para que vocês saibam, tá? Nós temos os géis de massagens, né? Os géis hidratantes, o gel para feridas urticárias, principalmente utiliza géis, que é aquelas dermatites, aquelas alergias na pele, né? Utiliza creme, pomada, mas o gel, eles são os mais indicados, justamente pelo efeito dele, a absorção é mais rápida. A pasta, né? O próprio nome já diz, é uma consistência mais pastosa, também de uso externo, e é bem demorada para ser absorvida, justamente porque ela tem uma consistência indo mais para a parte sólida já, tá? Ainda nós temos as emulsões, bastante conhecidas, que são de duas formas, né? A base de água e a base de óleo. Ela é formada, então a emulsão ela é formada por duas partes, a parte mais aquosa e a parte mais oleosa. E o princípio ativo geralmente vai estar em uma delas, por isso que a gente dá uma sacoalhadinha para conseguir utilizar. Ainda como forma, a gente tem o supositório, né, de uso retal. Nós temos o supositório, por exemplo, para fazer enema glicerinado, né? Geralmente vai ser em formato sólido ou semissólido. E em forma de um óvulo mesmo, né? Mais ovulado, assim, mais redondinho e cilíndrico, então. Utilizado bastante em crianças, os supositórios, quando tem constipação, ou seja, não consegue evacuar adequadamente. Temos ainda os óvulos, que são de uso vaginal, são mais gelatinosos, né? Utilizado bastante quando tem infecção bacteriana, infecção fúngica na região da vagina. Então é introduzido e com o calor ele vai se degradando e vai eliminando seu princípio ativo e a parede ali vaginal vai fazer a absorção da substância que tem dentro, né? Geralmente vai ser uma substância mais gelatinosa. Ainda nós temos os colírios, né, que são destinados para usos oftálmicos, os enemas glicerinados, que vocês vão ouvir muito falar na vida de vocês. O enema, ele é de uso retal, né, tem introdução lá no reto, lá no ânus.
geralmente dentro do enema existem o princípio ativo laxativo, ou seja, são laxantes introduzidos lá no reto a fim de fazer o amolecimento das fezes quando o paciente tem constipação, né, que já está em uso, quase fazendo um fecaloma, que é quando as fezes estão mais petrificadas, né. Também temos os pós para reconstituição, que podem ser para uso externo quanto para uso interno, quando eles são diluídos. Os adesivos tópicos, onde o princípio ativo vai sendo absorvido pela pele, né? Os adesivos, ele tem um material mais poroso, assim, mais furadinho, que vai liberando, então, na pele o princípio ativo. Lembram o que é princípio ativo, né? A gente acabou de falar, o princípio ativo é a substância que faz parte, é o remédio mesmo do medicamento, então. Temos ainda os xaropes, né, que são líquidos, são para ingestão, geralmente são misturados com água e açúcar, o que deixa uma forma mais adocicada, né, geralmente para uso das crianças, né, porque os medicamentos geralmente têm um gosto mais ruim, então utiliza-se os xaropinhos para as crianças, né. Ainda temos o que mais? A suspensão, as soluções, os injetáveis, né, que são medicamentos estéreis, então, para ser usado lá na veia, para ser de uso parenteral. Temos as formas sólidas também, principalmente os comprimidos e as cápsulas, né, o comprimido simples, que é aquele comprimido que a gente engole ele começa a se degradar lá no estômago. Tem o comprimido mastigável, que ele já começa a ser absorvido pela nossa boca, já começa a ser absorvido lá na região da boca. Tem o comprimido sublingual, que é aquele que coloca embaixo da língua, ele geralmente tem uma absorção melhor, porque embaixo da nossa língua é super vascularizado, existe muita vascularização nessa região, por isso que é mais rapidinho absorvido. Tem os comprimidos vaginais, que são revestidos por uma gelatina glicerinada, né, para uso vaginal justamente. Temos ainda os comprimidos tamponados, que são comprimidos que geralmente o princípio ativo é muito agressivo, que causam uma erosão no estômago do paciente, ou seja, eles destroem a mucosa intestinal, a mucosa estomacal, causando úlcera, causando gastrite, causando azia. Então, esses comprimidos tamponados, é importante que vocês saibam a diferença. São comprimidos que vão ser revestidos com hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésio, que é um medicamento antiácido, ou seja, ele minimiza os efeitos causados pelo princípio ativo que está dentro lá do comprimido. Então, eles evitam que ocorra uma úlcera ou uma gastrite ali na parede estomacal do paciente, tá? Temos ainda os comprimidos revestidos, né? As drágeas, que são aqueles medicamentos mais coloridos, né? Geralmente revestidos com açúcar, que a gente fala. Tem ainda as cápsulas. As cápsulas são comprimidos encapsulados, digamos assim, né? As cápsulas, elas são feitas como se fosse de um plástico, que é um invólucro, ou seja, envolvido de uma gelatina, é como se fosse uma gelatina, né? Lá dentro, lá no interior, vai ter o princípio ativo, então, né? Que pode ser mole, pode ser pó, pode ser pequenas partículas mais durinhas. Eu duvido que ninguém na vida nunca tenha abrido uma cápsula, né? Pra ver como é que é. Muitas vezes é cheio de bolinhas, micros bolinhas, né? Pequenas partículazinhas ali dos princípios ativos. E ainda nós temos os oros, que são um sistema oral de liberação osmótica, né? Ela é uma cápsula que ela não é absorvível e que ela vai conter um pequeno orifício que vai liberar gradualmente a substância ativa que está lá dentro
até ela ser eliminada. Imagine uma cápsula normal que ela tem um pequeno furinho, digamos assim, né? Então a gente vai engolir essa cápsula e aí o que vai acontecer? O estômago nosso não vai digerir essa cápsula. E essa cápsula vai percorrer todo o nosso intestino até sair lá pelo ânus, tá? Durante todo esse processo, o princípio ativo, ou seja, a substância que está dentro dessa cápsula, vai sendo liberada por todo o caminho até a cápsula ser excretada quando ela já estiver mais vazia, tá? Isso geralmente, esse tipo de medicamento, essa forma farmacêutica do medicamento, geralmente é utilizada quando o paciente tem problemas intestinais, tá? Importante, pessoal, que vocês saibam que existem alguns fatores que podem favorecer ou não favorecer a absorção dos medicamentos, principalmente aqueles de via oral, ou seja, aqueles medicamentos que a gente engole, aqueles que a gente toma e que vão parar lá no estômago do paciente, tá? Então, por exemplo, se o estômago tiver muito cheio, a absorção vai ser mais demorada. Se tiver muito suco gástrico, se o trânsito intestinal for muito acelerado, por exemplo, quando a gente tem uma diarreia, né, que tudo sai mais líquido, então o comprimido pode não ser absorvido adequadamente. A capacidade de irrigação ali do estômago desse paciente, se não for muito bem irrigado também, a absorção desse medicamento pode não ser adequada. Então, existem vários fatores que podem influenciar a boa ou a má absorção do medicamento ali pelo estômago, tá? Nós temos 3 vias de administração de medicamentos, tá? Eu vou falando meio corridinho assim, pessoal, para dar tempo de passar tudo para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá? Então, acredito que as 2 vias mais utilizadas para administração de medicamento é a via enteral e a via parenteral, tá? Não que a subcutânea não seja, a cutânea ou a tópica não seja utilizada, mas acredito eu que a enteral e a parenteral sejam as mais utilizadas, tá? Então, o que é a enteral? A enteral é aquela administração do medicamento onde a absorção, ou seja, onde o medicamento vai ser absorvido, vai ser a via digestiva, ou seja, a gente vai ter que engolir o paciente ou engolir o paciente, não, engolir o medicamento. O paciente nunca vamos engolir, tá? Ai, pessoal, desculpem aí o erro de pronúncia. Mas então vocês vão engolir o medicamento para que essa via administrativa da administração do medicamento seja via enteral. Caso contrário, não vai ser via enteral, tá? Quais as formas dentro da classe enteral, quais as opções de vias que eu tenho para fazer a administração do medicamento? A via oral, ou seja, comprimido, gota, solução, tudo o que eu vou engolir, tá? A via sublingual, todo aquele medicamento que eu vou pôr embaixo da minha língua para absorção. São medicamentos elaborados especificamente para serem absorvidos nesse local, tá? A via gástrica, ou seja, aqueles aplicados diretamente lá na via gástrica, lá no estômago. E também a via retal, aqueles que são aplicados lá pelo reto, pelo ânus do paciente. Por exemplo, um enema glicerinado, tá? A via parenteral é todo aquele medicamento que é injetável, tá? Tudo que for injetado, seja na via intradérmica, seja na via subcutânea, seja na via intramuscular ou na via endovenosa, tá? Intradérmica é aquele medicamento que é aplicado rente à pele, com agulha deitadinha, que depois a gente vai ver tudo isso na prática, tá, pessoal?
O medicamento subcutâneo é, por exemplo, a insulina, a heparina, que é com aquela agulhinha bem pequenininha, a 13 por 4,5, tá? A insulina, quem aplica o diabético, né? Pacientes diabéticos aplicam insulina. A via intramuscular é uma das mais utilizadas, né? Onde a gente faz as injeções no músculo, então o medicamento é aplicado, é uma via parenteral. E a via endovenosa é quando o medicamento é aplicado diretamente na veia, tá? Isso é importante que vocês saibam essas vias, a via enteral, parenteral, a via cutânea ou tópica, tá? A via tópica, pessoal, é tudo que é absorvido pela pele, tá? Seja pela região ocular, seja pela região nasal, pela região auricular, pela região respiratória ou pela região vaginal, pela via vaginal, tá? Por exemplo, um óvulo para tratar uma candidíase que é aplicado lá dentro da vagina é um medicamento administrado por via tópica ou via cutânea, através da via vaginal, certo? Agora, uma ampola de dipirona é um medicamento analgésico aplicado por via parenteral através da via endovenosa, ou seja, lá na veia do paciente, tá? Agora, um captopril, que é um antihipertensivo para quando o paciente está com a pressão lá em cima, quando está com a pressão alta. Um captopril, um comprimido de captopril sublingual, ele é administrado pela via enteral, de forma enteral, pela via sublingual, embaixo da língua. Certo? Entenderam a diferença? Qualquer dúvida vocês vão me perguntando, tá bom? Como que ocorre a absorção, pessoal? Através da via oral. Onde que ocorre? Se eu engolir um medicamento hoje, um comprimido, aonde que esse medicamento vai iniciar a absorção, né? Então, lá no estômago, essa droga, esse comprimido, ele vai ser degradado, né? E vai ser absorvido, parte dele pela mucosa gástrica e a maior parte pelo intestino. Ou seja, lá no nosso estômago nós temos diversas enzimas, o próprio suco gástrico que vai degradar, vai dissolver esse medicamento, tá? Se for um medicamento encapsulado, vai derreter aquela cápsulazinha e o princípio ativo vai ser liberado, ou seja, a substância que tem lá dentro vai ser liberado lá no nosso estômago. Então, toda aquela mucosa, toda a parede intestinal vai absorver esse medicamento. E conforme aquele bolo fecal, aquele bolo alimentar, aquele alimento for sendo direcionado lá pelo nosso intestino, o intestino vai absorvendo todo esse princípio ativo, tá? E aí ele vai começar a fazer efeito, o efeito que ele tem para ser feito, por exemplo, um analgésico para tirar dor, um anti-inflamatório para desinflamar aquele determinado específico local que está lá infeccionado ou inflamado, tá? Então, depois que ele vai ser absorvido pelos capilares, lá pelos vasinhos minúsculos que vão estar espalhados pelo intestino, né? Ele vai acontecer o processo de difusão que a gente chama, tá? Ou seja, ele vai entrar na veia intestinal e vai chegar até lá no fígado que fica lá no nosso abdômen, certo? Entendido? Então, a ingestão oral, ela é o método mais comum, né, de administração de fármacos, a via enteral de forma oral, né? E também é o mais seguro, o mais conveniente, o mais econômico, tá? A absorção do fármaco no intestino geralmente é maior do que no estômago, como eu falei, né? O comprimidinho lá vai ser degradado ou aquele líquido que a gente tomou vai ser degradado e vai ser absorvido lá no estômago e no intestino, certo? Já na via sublingual, a via sublingual ela é importante para determinados fármacos, aqueles fármacos que foram realmente feitos para serem absorvidos
por aquela via, né? Por exemplo, a nitroglicerina é mais eficaz em pequenas quantidades. Pessoal, muito utilizada a via sublingual, por exemplo, para antihipertensivos, quando a pressão do paciente está alta e eu preciso que tenha uma absorção rápida, que esse medicamento vá logo para a corrente sanguínea para fazer efeito. Então, embaixo aqui da nossa língua tem muitos vasinhos, tá? Todo medicamento, uma coisa vocês têm que entender, que todo medicamento que entra em contato com o organismo, ele vai ter o seu efeito quando ele cair na corrente sanguínea, tá? Então, eu posso engolir o medicamento, que ele vai lá no meu estômago, vai se degradar e a mucosa lá e as veinhas do meu intestino vão absorver todo esse princípio ativo. Daí ele vai para nossa corrente sanguínea, para o nosso sangue e vai circular pelo nosso corpo até chegar lá naquele determinado local onde é para ele agir. Por exemplo, eu engulo um remédio porque eu tô com dor no meu dedo. A partir do momento que o remédio está na corrente sanguínea, ele vai agir dessa forma, entendam? Então, a via sublingual, ela é um pouco mais rápido a absorção, pelo fato de que ela tem uma vascularização maior naquela região, então o medicamento vai ser absorvido mais rapidamente, certo? A via retal é bastante útil quando a via oral está impossibilitada, né? Ou quando a absorção é irregular ou incompleta, tá? A via retal é bastante utilizada para efeito rápido, por exemplo, o enema glicerinado é um dos mais comuns utilizado pelo ânus, tá? Porque o efeito tem que ser ali naquele local. Via pulmonar, aqueles fármacos gasosos, né, em forma de gás, que são mais voláteis, que são inalados e vão ser absorvidos lá no nosso pulmão. Por exemplo, quem tem asma brônquica, bronquite, enfisema pulmonar, utiliza muito as bombinhas, né? É um sprayzinho, é um gás que aperta lá na boca e o paciente faz aquela inspiração bem profunda para ser absorvido lá na região pulmonar, então, tá? Temos ainda a via tópica, né, que é tudo que é aplicado sobre a mucosa, né? Sobre a mucosa, na vagina, na nasofaringe, na uretra, né? Ou na própria pele, né? Nos olhos, nos ouvidos, no nariz. É tudo o que vai ser absorvido pela nossa pele, né? Se a gente aplicar um medicamento lá dentro do nosso nariz, o que vai absorver é a pele. Então, essa é a via tópica que a gente chama, tá? Já a via endovenosa, ela não vai precisar ser absorvida por local nenhum, porque a gente já introduz o medicamento diretamente lá na via sistêmica do paciente, ou seja, lá na veia do paciente. A gente já aplica ele diretamente na corrente sanguínea, tá? Já a via subcutânea, a absorção é realizada de forma por difusão simples, que eu não vou explicar para vocês o que é, porque eu acho bastante complexo e não é necessário vocês terem isso. Então, a via subcutânea, ela é bastante suficiente e conveniente quando a gente quer manter um efeito prolongado do medicamento, porque o que acontece? A velocidade de absorção da injeção subcutânea, ela é suficientemente constante e lenta, por isso ela proporciona um efeito prolongado. Por exemplo, quem faz insulina subcutânea, né? Insulina subcutânea. Lá na hipoderme, lá onde tem as gordurinhas, digamos assim, para que vocês entendam, até que a gente estude bem certinho as regiões, tá? O que acontece na via subcutânea, pessoal? A via subcutânea, ela tem a absorção desse medicamento é mais lenta do que na corrente sanguínea, por exemplo. Se a gente aplicar por via endovenosa, na hora, nem precisa ser absorvido, porque ele já está ali na veia, então o efeito é agora.
Porém, o efeito ocorre naquele momento em que o medicamento está ali e vai agir por um determinado tempo e depois não vai mais ter nada para ser recolocado, por exemplo. Já na via subcutânea, eu aplico, por exemplo, 0,1 ml e ele vai sendo absorvido lentamente pelo nosso organismo. Então, ele sempre vai manter aquele efeito, precisando de reaplicação menos vezes, tá? A via intramuscular, a absorção também ocorre por difusão simples. Então, os fármacos em solução mais aquosa, que não são tão oleosos, são absorvidos mais rapidamente. E aqueles que são mais oleosos, aqueles que são reconstituídos de pó, por exemplo, que um aldol é um medicamento muito oleoso, ele é utilizado muito na prática da saúde mental, por isso que o aldol é aplicado mensalmente, uma vez por mês ou no máximo uma vez a cada 15 dias, porque o músculo demora até conseguir absorver esse medicamento. O que mais? Medicamentos que são diluídos, por exemplo, a ceftriaxona, que é um antibiótico, a penicilina, né, que todo mundo tem bastante medo porque dói bastante. É um medicamento que é mais oleoso, ele é um pó que foi reconstituído, então demora mais para ser absorvido. Então, o efeito desse medicamento dura mais tempo no organismo, tá? Eu trouxe aqui um gráfico para vocês entenderem como que funcionam os efeitos da via endovenosa, na veia, aplicação no músculo, aplicação subcutânea e a aplicação oral, ou seja, quando a gente engole o medicamento, tá? Isso tudo depois a gente vai treinar na prática, tá? Eu vou mostrar para vocês. Mas agora eu preciso que vocês tenham isso em mente, que vocês entendam para depois a gente conseguir fazer a prática, tá? Pessoal, um medicamento que a gente aplica direto na veia, ele vai ter de início, ou seja, na hora que a gente aplicou lá na veia, ele vai ter um efeito máximo. Olha aqui no gráfico. Aqui quanto mais perto dessa linha aqui, mais rápido ele vai atingir o efeito esperado, ou seja, vamos dizer que a gente está tomando uma dipirona, tá? Fiz uma dipirona na veia do paciente. Ele vai ter o pico máximo de alívio da dor na hora que eu aplicar, logo, cerca de no máximo 10 minutos, nem isso. O paciente já vai estar com a dor diminuída. Porém, depois que esse medicamento circulou pelo organismo e foi absorvido e teve seu efeito analgésico efetuado, a eficácia dele desce lá embaixo, ó, desce lá embaixo, em pouco tempo, tá? Em pouco tempo. Já se a gente fizer um medicamento intramuscular, ele demora um pouquinho para atingir o seu pico máximo de efeito, às vezes em torno de 30 minutos, mais ou menos. Mas o efeito dele é mais duradouro, ele demora mais tempo para ser absorvido, por isso ele mantém aquela analgesia por mais tempo. Já se a medicação for feita subcutânea, ela pode demorar até 2, 4 horas para iniciar o seu efeito, geralmente em torno o seu efeito, mais ou menos, começa em torno de 30 minutos, mas o seu efeito máximo vai chegar lá daqui 2 horas, por exemplo, 1 hora, dependendo do medicamento, dependendo da composição desse medicamento. Mas ele vai durar por muito tempo. Olha aqui quanto tempo que ele dura num efeito bom para daí a curvinha descer, né? E por fim, o medicamento de via oral, então, que ele demora um pouco mais para começar a fazer efeito, mas ele se mantém mais ou menos no mesmo parâmetro por um bom tempo. Então, ele mantém aquele efeito que ele foi destinado a fazer no organismo do paciente por algumas horas. Bastante diferente da via endovenosa, né? Não sei se vocês conseguiram entender, mas é mais ou menos isso, tá?
Pessoal, sobre a ação dos medicamentos, eles têm ação preventiva, né? Que são aqueles medicamentos que, por exemplo, o paciente toma lá um monte de medicamento para pressão arterial, toma um monte de medicamento para diabetes, toma medicamento para o colesterol, daí ele toma também medicamento para próstata, daí ele toma e vai tomando um monte de medicamento. E todos esses medicamentos, eles agridem a mucosa lá do estômago desse paciente, né? Eles vão causar uma desconstituição ali do muco que reveste o estômago. E aí, de forma preventiva, o médico dá para ele tomar junto o omeprazol. O omeprazol é um anti-ulceroso, ou seja, o omeprazol vai agir de forma preventiva nessa úlcera, não deixando que o paciente desenvolva uma úlcera, tá? Temos a ação dos medicamentos de forma diagnóstica, que são aqueles medicamentos utilizados quando a gente precisa fazer algum tipo de exame. E aí eles auxiliam para a gente conseguir fazer esse exame. Sejam eles por exemplo, um sedativo, que é para deixar o paciente mais sedado, para conseguir fazer um exame, seja ele um analgésico, enfim, tá? E os terapêuticos, que são os mais utilizados, né? Que é aqueles usados para realmente tratar uma doença que já está instaurada ali no paciente, tá? Existe uma infinidade de substâncias químicas, né? Que têm a ação terapêutica, ou seja, que são utilizados para tratar uma doença que já existe, por exemplo, uma úlcera de estômago, uma dor de garganta, uma cefaleia, né? Então temos eles se dividem em muitas categorias, mas as 3 principais estão aqui, eu trouxe para vocês. A curativa é quando ela tem a intenção de curar, né? Eu tomei aquele medicamento para mim me curar. A partir do momento que eu tomei o medicamento, eu tiro aquele agente causador, né? Eu tiro a causa da doença. Por exemplo, uma amigdalite, uma infecção na garganta. Eu vou fazer uso de antibiótico por 7 dias. A partir daí, eu não vou mais ter aquela doença, aquela amigdalite, porque o meu antibiótico que eu tomei eliminou as bactérias que estavam causando aquela amigdalite, tá? A outra forma terapêutica de medicamentos é a forma paliativa, que vocês vão escutar muito falar na profissão de vocês, tá? O medicamento paliativo, ele é utilizado para aliviar os sintomas de uma determinada doença, né? Destacando-se entre eles o alívio da dor, por exemplo, os analgésicos. Analgésicos são medicamentos que aliviam a dor, tá? O medicamento paliativo, ele é utilizado quando, pessoal? Medicamento paliativo utilizado, por exemplo, num paciente que está com um câncer em estágio mais avançado, um câncer que não tem cura, que a finalidade desse medicamento é apenas cuidados paliativos, ou seja, diminuir a dor desse paciente, tá? E a terapêutica, que tem ação substitutiva. O que é isso? É quando esse medicamento é utilizado para repor uma substância que deveria ter normalmente no nosso organismo, mas que por um determinado desequilíbrio, ele não está mais presente no nosso organismo, tá? Ou está em quantidade insuficiente. Por exemplo, a insulina, né? A insulina, ela é uma substância que ela precisa estar presente no nosso organismo para que a glicose, o açúcar que a gente come e que vai parar lá na nossa corrente sanguínea, seja colocado lá dentro das nossas células, né? Então, se a insulina não existe no nosso organismo, a gente precisa pôr ela dentro do nosso organismo. E ela é colocada por via parenteral, pela via subcutânea, né? Quem se aplica insulina, quem tem diabetes, aplica insulina. Então, a ação desse medicamento, a ação da insulina é de forma substitutiva, tá? Não sei se vocês entenderam, mas mais ou menos é isso. Se ficou dúvida,
me perguntem, tá, pessoal? O que eu queria passar mais para vocês? Sobre os efeitos gerais dos medicamentos, né? Os medicamentos, eles geralmente vão ser estimulantes, deprimentes, cumulativos, anti-infecciosos, antagonistas ou sinérgicos, tá? Os estimulantes, eles geralmente vão estimular a função principal de uma determinada célula ou de um determinado órgão, certo? Como, por exemplo, a cafeína, né? Ela vai aumentar as funções lá do nosso córtex cerebral. Os medicamentos deprimentes, eles vão diminuir a função celular ou de algum órgão do nosso organismo, tá? Um exemplo deles é a morfina, ou que vai deprimir o centro respiratório, né? Vai causar uma hipotensão, vai causar uma bradicardia, tá? Efeito cumulativo é quando a eliminação daquele medicamento ela é mais lenta que a absorção, que ela pode ser maléfica para o nosso organismo, né? Então, se a gente utilizar por muito tempo aquele medicamento, ele vai se acumular no nosso organismo, então ele vai ter um efeito cumulativo. Porque quando a gente engole ele, quando a gente ingere esse medicamento, a absorção dele é rapidinha, o organismo absorve ele rápido. Mas depois para o organismo eliminar é mais difícil. Então ele fica em grande concentração no nosso organismo e isso pode ser maléfico, tá? Um exemplo é os digitálicos, aqueles medicamentos utilizados para tratar a parte cardíaca, a parte cardiológica, tá? Os anti-infecciosos, né? Principalmente os antibióticos ou os anti-inflamatórios que vão retirar, que vão destruir aquele agente que está causando uma determinada infecção no nosso organismo. Os antagônicos, então, a gente viu lá no começo, os agonistas e os antagonistas. Os agonistas, é uma substância que vai possuir um efeito contrário a um determinado medicamento. Por exemplo, eu tomei um medicamento, me fizeram um medicamento sedativo, ou vocês fizeram um medicamento sedativo no paciente e ele teve um efeito exacerbado, ou seja, um efeito em demasia muito grande que não era aquele efeito que era esperado. Então, utiliza-se um antagonista para reverter o efeito daquele primeiro medicamento, tá? E os medicamentos com efeito sinérgico, então, são aquelas substâncias que são administradas em conjunto, onde uma reforça o efeito da outra, aumentando a sua potencialidade de efeitos, tá? Por exemplo, a aspirina e a cafeína, certo? Então, pessoal, para a aula de hoje, era isso que eu tinha para passar para vocês. Na aula que vem, eu vou passar um trabalhinho para vocês a respeito das classes terapêuticas, tá? Ou seja, o que é um medicamento analgésico, o que é um medicamento antitérmico, o que é um antibiótico. E aí a gente vai conversar. Eu vou dar um prazo para vocês me entregarem. E aí vocês vão fazer esse trabalho, certo? Mas aí a gente conversa na aula que vem. Responda o questionáriozinho lá, o exercício de fixação de vocês e qualquer coisa me chamem, tá bom? Tchau, pessoal, até a próxima aula.